Olá pessoal, nos foi feita uma pergunta sobre como é que nós poderíamos controlar eh, a compra de um terreno, a documentação de um terreno por dentro da solução e como é que a gente conseguiria visualizar se as atividades dessa compra de terreno, ou que poderíamos aplicar também aqui outras atividades que não sejam diretas à obra, né? Como é que nós controlaríamos isso de dentro da solução? Então eu exemplifiquei aqui de uma maneira bem didática, um exemplo bem simples, no Geob, como nós poderíamos fazer isso. Então, eu tenho um contrato aqui de uma obra teste, eu tenho alguns valores, tá? Nesse contrato aqui, eu tenho alguns serviços, então, se eu pegar aqui uma obra 2, eu tenho alguns serviços aqui, como eu disse, são alguns serviços indiretos, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho compra de terreno, dentro de compra de terreno eu tenho avaliação de mercado, documentação e registro em cartório, por exemplo. E a ideia aqui é o seguinte, como eu vou saber se essas atividades já foram realizadas e qual foi o custo de cada atividade dessa minha? Pois bem, então esses serviços já estão lançados. Aqui dentro do Geob, eu consigo, né, trazer esse serviço, lembrando que tudo isso é integrado ao orçamento e ao planejamento, portanto, tanto os serviços quanto também a previsão de produção. Então, se eu entrar aqui, ó, eu sei que para um determinado serviço aqui da minha obra, eu consigo saber, vamos pegar aqui uma linha base 1, no mês 11, por exemplo, eu já defini aqui o que precisa ser executado no mês 11, né? Então, essa avaliação de mercado de terreno, por exemplo, 100% dela eu tenho que executar no mês 11. E eu tenho um custo previsto. Então, em cima dessas informações, eu consigo, na rotina de produção, entrar nesse meu contrato 002, eu já tenho, inclusive, aqui uma produção lançada, mas a gente vai fazer uma aqui, mas, por exemplo, avaliação de mercado. Eu já defini aqui que 100% dessa atividade já foi realizada no mês 11. Tá? Mas eu vou fazer uma outra aqui só para a gente poder ver. Então, vou pegar a obra 002, vou criar um item aqui de medição, vou lançar aqui um período de referência, vou falar a data em que eu realizei a atividade, vamos supor que tenha sido hoje, tá? Que eu concluí. Essa atividade, inclusive, ela pode ser parcial, então eu posso ter feito parcialmente a atividade, eu posso ter concluída completamente. Vamos colocar aqui no mês 11, no dia 26, eu vou pegar um item aqui, por exemplo, 122, que eu sei que é um item da minha planilha de documentação. E eu vou definir o seguinte, olha, essa parte de documentação está 100% resolvida. Então, ela já foi completamente feita, é uma atividade que eu já concluí. Aqui eu já tenho os valores, inclusive, que veio do orçamento. Se eu quiser ajustar esses valores de aplicação, eu também posso. Feito o lançamento da produção, eu consigo nos relatórios, assim como nos gráficos também do BI, ter aqui alguns relatórios, por exemplo, de produção de serviço. Eu vou pegar um modelo aqui com a produção mensal, lembrando que esses relatórios todos são configuráveis, então eu poderia criar modelos de relatórios diferentes, mas aqui eu vou pegar um relatório de produção da obra 002, vou visualizar aqui todos os itens. Então eu tenho num relatório de uma forma bem simples e prática o seguinte, na minha obra, na parte de instalações, eu tenho um item que é a compra de terreno, eu tenho a avaliação do terreno, que já está 100% concluída, me custou R$ 250, tem uma parte de documentação, né, que também já está 100% concluída, me custou R$ 750, e eu tenho uma parte aqui de registro em cartório que ainda não está realizada e que tem uma previsão de 15 mil. Então, eu sei que eu tenho uma previsão de R$ 16.000 de custo para essa etapa, e até então eu apliquei, ou seja, eu efetivamente gastei R$ 1.000. Né? Então, seria uma das maneiras, de uma forma bem rápida, fazermos esse controle aí dentro dessa solução do 90 Compor o ano aqui, dentro da parte do Geob. Tá bom? Um abraço.